Cidade Submersa, Crônica da Grande Enchente de 2020, por Farley Rocha. Este capítulo é um oferecimento de Formulari Farmácia de Manipulação. Capítulo 10. Desolação dos bairros João Clara, Santa Cecília e Rua Nova. As regiões da cidade que mais sofreram com os efeitos da grande enchente de 2020 foram aquelas localizadas próximas às partes mais baixas do leito do Rio São João. Entre elas, os locais com maior densidade populacional são os bairros João Clara e Santa Cecília. Ao todo, cerca de 320 residências destes dois endereços ficaram inundadas. Na madrugada de 24 para 25 de janeiro, centenas de famílias foram forçadas, pela presença furiosa do rio, a abandonarem seus lares, precisando se refugiarem nos abrigos instalados onde o desastre não alcançou. Segundo os moradores, depois que a água recuou e foi possível retornar para casa, o que puderam encontrar foi um ambiente em absoluto estado de desolação e destruição. Praticamente todas as suas mobílias foram perdidas e muitos que não tiveram tempo acabaram perdendo até mesmo seus automóveis, submergidos dentro das garagens. Além de todas as perdas, os residentes ainda tiveram que lidar com os procedimentos de limpeza após o desastre, removendo toda a lama acumulada desde o chão até o teto. Contudo, em meio às tristes cenas presenciadas nestes locais, há o relato de um intrigante caso da ave que sobreviveu às mais de 17 horas de inundação. Segundo conta o feirante Bruno Moretti, um conhecido seu residente na Rua Nova teve a casa quase completamente submersa. Na correria provocada no decorrer daquela noite, acabaram deixando para trás um periquito de estimação junto de outros pertences. Na tarde de domingo, porém, quando os moradores puderam retornar, acabaram descobrindo que o pássaro havia sobrevivido à tragédia. À medida em que a enchente subiu, a gaiola se desprendeu da parede e boiou até o teto. Quando a água baixou, o periquito permaneceu a salvo, ilhado no alto da geladeira. Por sorte ou acaso, o solitário passarinho teve um destino bem melhor do que aqueles outros 200 canários da Rua Gomes de Barros. Um pequeno sinal de que, diante de tamanha tragédia, era sim possível manter as esperanças. Danos à infraestrutura pública. Em todo o perímetro urbano de Espera Feliz, há exatamente 9 pontes de concreto e uma de estrutura metálica, o pontilhão de ferro. Pelo menos 6 delas ficaram brutalmente danificadas. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Wagner Vilaverde, e o engenheiro da prefeitura Rubens Cabral de Almeida Júnior, as pontes da Rua Nova, da Rua Major Pereira, da Terra Branca e do bairro Santa Cecília tiveram que ser interditadas porque a violência das correntezas dilacerou o aterro de suas cabeceiras e abriu largas valas entre elas e a rua, impossibilitando a travessia de um lado para outro da cidade. Como essas pontes interligam metade da cidade ao centro, nas semanas que se seguiram o trânsito local ficou extremamente prejudicado até que a prefeitura tivesse condições financeiras e de mão de obra para intervir com obras de recuperação e reforma. Já o pontilhão, um bem tombado pelo patrimônio histórico e cultural e principal via de acesso entre os municípios de Caiana e Espera Feliz, talvez só tenha resistido devido à sua antiga e sólida fundação de rocha construída no início do século XX para a passagem do trem. Engenheiros avaliam que o próprio peso de sua estrutura de ferro contribuiu para mantê-lo intacto. Porém, como ele se encontra entre duas sinuosas curvas do rio, nas proximidades do patronato, o solo de suas laterais, 2 ribanceiras de 6 metros de altura, foi duramente castigado e teve milhares de metros cúbicos de terra erodidos pela passagem da enchente. Na Avenida Beira Rio e nas ruas do bairro Santa Cecília, vários pontos tiveram parte do calçamento danificado, através do desmoronamento das margens do rio em alguns trechos.
Contudo, a que ficou em condições mais críticas foi a Avenida João Vieira da Costa, que dá de fundos com os depósitos dos supermercados Jacaré e Sacolão. Por estar nas margens de uma grande curva do leito, a ação das águas ruiu um extenso espaço da via, tornando-a intransitável, como se o rio tomasse de volta o antigo curso que tinha antes de a cidade existir. Até mesmo fora da cidade, o Rio São João teve sua calha implacavelmente mutilada. Em vários pontos, a enchente escavou até 3 metros da superfície de seus barrancos laterais, principalmente nas imediações do patronato e da antiga mineradora da Klabin, o asfalto em direção à Caiana. O prédio da Prefeitura Municipal e de diversas secretarias municipais, muitas delas localizadas na Praça Dr. José Augusto, na região central, perderam incontáveis documentos e equipamentos. Além das instalações deste endereço, vários postos do Programa Saúde da Família, centros de referência de assistência social e creches, localizados nos bairros João Clara, Santa Cecília, Santa Inês e nas proximidades da Rua Major Pereira, também foram rigorosamente atingidos. Por isso, para que funcionários, agentes públicos e autoridades realizassem seu trabalho durante as semanas após a enchente, tiveram que instalar provisoriamente seus setores e gabinetes no abrigo do seminário, onde se encontrava a maior parte das decisões tomadas acerca do desastre. Danos à zona rural. Segundo o secretário municipal de Agricultura, Michel de Assis e Silva, que comandou durante 20 dias após o evento um trabalho de vistoria na zona rural do município, os estragos da área urbana ficaram mais evidentes devido à grande concentração de construções residenciais e comerciais da cidade. Mas nas comunidades rurais por toda a extensão do Vale do Rio São João, muitas localidades também foram consideravelmente afetadas. De acordo com os secretários Michel de Assis e Wagner Vilaverde, foram 126 pontes de madeira ou de concreto arrancadas em toda a área do município, comprometendo por vários dias o acesso a diversas comunidades. As fortes chuvas daquele período também causaram muitos deslizamentos de terra na região, interditando dezenas de estradas vicinais. O povoado de São Gonçalo, a 20 quilômetros do centro de Espera Feliz, foi o mais prejudicado, onde 6 famílias ficaram desabrigadas. Além de muitas fazendas e sítios terem sido inundados durante a enchente, também ocorreu a perda de 10 a 15 hectares de lavouras de café devido a desmoronamentos de encostas, já que o relevo da região é composto essencialmente por morros e colinas. Conforme calcula o secretário de Agricultura, a estimativa é de que o desastre natural de janeiro de 2020 tenha causado um prejuízo de pelo menos R$2 milhões para os setores de pecuária e agricultura do município. Quanto à área urbana, era preciso que todos se preparassem física e emocionalmente para remover os escombros e reerguer a cidade de suas próprias ruínas.